Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Instituto Agere. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial. Então essa aula é uma aula introdutória, para você que é aluno de graduação e precisa entender sobre o tecido epitelial. Quais são as características que permitem que a gente identifique um tecido como sendo um tecido epitelial? O tecido epitelial ele vai apresentar células com formas muito variáveis e com disposição também de células de uma forma muito variável, dependendo do tipo de tecido epitelial que a gente estiver falando. Normalmente, o formato do núcleo do tecido epitelial ele vai acompanhar o formato da célula. Então, células mais cúbicas tendem a ter o núcleo mais ovoide. Células mais compridas, células prismáticas, vão ter o núcleo mais ovoide. Células do tecido que são mais achatadas, mais pavimentosas, vão ter o núcleo também mais achatado. Outra coisa importante é que o tecido epitelial ele é um tecido avascular, ou seja, não chegam até as células do tecido epitelial capilares sanguíneos, ok? Então, como que as células desse tecido epitelial elas são nutridas? Porque toda célula precisa de nutriente. O que vai acontecer? Abaixo desse tecido epitelial, a gente vai ter um outro tecido, que é o tecido conjuntivo, que aí sim é vascularizado e vai fornecer os nutrientes necessários para as células epiteliais que vão estar acima dele. Normalmente, o que acontece? O tecido epitelial ele não está em contato direto com esse tecido conjuntivo. Entre o epitélio e o conjuntivo, a gente vai ter uma estrutura que nós chamamos de lâmina basal. As células do tecido epitelial, elas são células que vão estar muito próximas umas das outras, tá? O que está relacionado à sua função de revestimento, de proteção, de secreção. Então a gente fala que essas células, elas são células justapostas, tá? Então elas estão bem próximas umas das outras. De forma que a gente vai ter pouca substância entre essas células, tá? Ou seja, o tecido epitelial, ele vai ter pouca substância intercelular. Bom, quais são os dois tipos de tecido epitelial que nós podemos ter? A gente tem o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Como o próprio nome já diz, o tecido epitelial de revestimento, ele vai ter a função de revestir estruturas do corpo. Estruturas externas, quanto internamente em alguns órgãos. E o epitélio glandular vai formar as glândulas que nós temos no nosso corpo. O que os epitélios de revestimento então fazem? Qual é a função desses epitélios de revestimento? Como eu já falei, o epitélio de revestimento ele pode revestir externamente e internamente órgãos que nós temos no corpo. Por exemplo, a nossa pele é um órgão. A primeira camada que a gente tem de fora para dentro, que está em contato com o ambiente, é um epitélio, tá? Que forma a camada que a gente chama de epiderme. Então, o que acontece? A epiderme, ela tem características celulares que permitem que esse epitélio faça a proteção do nosso corpo. Então, ele vai ser um epitélio que tem muitos estratos de células, vai ser um epitélio que as últimas camadas, as células, elas recebem uma impregnação de uma substância chamada de queratina, que vai promover a morte dessa célula. Então, nas últimas camadas que compõem a nossa epiderme, a gente vai ter aí uma cornificação das células, tá? Essa cornificação vai trazer o quê? Uma maior proteção para o nosso corpo, porque vai impedir, por exemplo, a entrada de micro-organismos, vai impedir que a gente perca calor, ou seja, vai controlar ali um pouco a temperatura do nosso corpo. Além dessa função de revestimento, existem alguns epitélios que são responsáveis pela absorção e pelo transporte de íons. E temos epitélios especiais, como a gente observa, por exemplo, na cavidade nasal
ou nos botões, né, gustativos das papilas, que vão fazer a captação de estímulos e vão interpretar esses estímulos. E os epitélios glandulares, tá? Eles vão formar as glândulas que nós temos no nosso corpo. A gente tem dois tipos de glândulas, as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Tanto uma quanto outra vão fazer a função de síntese de substâncias, de armazenamento dessas substâncias e vão fazer a secreção dessas substâncias. Qual é a diferença básica que a gente tem para uma glândula endócrina para uma glândula exócrina? Exo, né, vem de ex, ou seja, fora. Então, uma glândula exócrina vai ser uma glândula que tem um ducto, onde a secreção vai ser lançada, e esse ducto leva a secreção até uma cavidade no corpo ou para fora do corpo, tá? Um exemplo seria, por exemplo, a glândula sudorípara, tá? Então, a glândula sudorípara vai produzir o suor, vai jogar o suor num ducto, e esse ducto, então, ele vem até a superfície da pele para liberar essa secreção. Por outro lado, a gente tem glândulas que não apresentam ducto, e elas vão produzir, né, substâncias que vão ser lançadas diretamente na corrente sanguínea e que vão atuar em diferentes partes do corpo. Essas substâncias, elas são chamadas de hormônios, e as glândulas que têm essa característica vão ser chamadas de glândulas endócrinas, como, por exemplo, a tireoide, tá? Que é uma glândula bem conhecida, que vai produzir, por exemplo, os hormônios T3, os hormônios T4, que vão controlar o metabolismo, né, do corpo de uma pessoa. Bom, nessa aula a gente vai focar os epitélios de revestimento, tá? A gente pode classificar os epitélios de revestimento de acordo com algumas características. A primeira característica é em relação ao número de camadas. Existem epitélios que são formados apenas por uma camada de células, e aí eles são chamados de epitélios simples, tá? Como o epitélio que a gente tem revestindo, por exemplo, o nosso intestino. Por outro lado, a gente tem epitélios em que a gente tem várias camadas de células, que a gente chama de estratificado. É o caso, por exemplo, da pele, né, que nós acabamos aí de falar. E existem, né, epitélios que, quando a gente visualiza no microscópio óptico, parece que a gente tem várias camadas de células, porque a gente enxerga núcleos, né, de células um acima do outro. Só que, né, observando no microscópio eletrônico, a gente percebe que a base de todas essas células chegam lá na lâmina basal. Ou seja, esse epitélio parece que é estratificado, mas na verdade não é. Por isso que a gente denomina esse epitélio como pseudoestratificado. Esse tipo de epitélio a gente encontra, por exemplo, revestindo internamente a nossa traqueia. Além da gente, né, utilizar como critério de classificação o número de células, a gente também considera o formato dessas células. Quando as células elas são achatadas, a gente fala que esse epitélio é um epitélio pavimentoso. Quando as células têm proporções muito semelhantes, a gente tem um epitélio do tipo cúbico. Quando as células elas são compridas, né, e o núcleo fica mais na parte basal da célula e é um pouco ovoide, a gente fala que esse epitélio ele é cilíndrico, prismático ou colunar. E finalmente a gente tem um epitélio, né, que tem características muito particulares, que é o epitélio de transição, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, onde que a gente encontra o epitélio simples pavimentoso? Então, vamos entender aqui por que ele é simples e pavimentoso. Aqui, ó, mostra esse epitélio, tá? Então, esses círculos que nós estamos observando mostram os núcleos dessas células. Percebam como o núcleo é achatado, tá? Ou seja, como a gente tem só uma camada de células, ele vai ser um epitélio simples. E como essas células são achatadas, a gente vai falar que esse é um epitélio de revestimento simples pavimentoso. Nessa foto especificamente, a gente está vendo aqui
um epitélio que reveste externamente o nosso pulmão, tá? A gente sabe que o pulmão, né, é um órgão importante que faz as trocas gasosas, tá? De forma bem especial, né, no pulmão, a gente precisa ter esse epitélio simples. Imagine, né, a gente ocorrer a hematose, que é a troca entre CO2 e oxigênio, por meio de um epitélio que fosse estratificado, né, ou que tivesse muitas camadas de células. Seria muito mais difícil esse processo fisiológico. Então aí a gente vai ter esse epitélio simples pavimentoso. Outros locais que a gente também encontra esse epitélio pavimentoso simples é revestindo internamente os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, tá? Então nessa figura a gente tem um vaso sanguíneo, tá? Um conjuntivo de um lado e do outro, e revestindo internamente a gente enxerga o núcleo das células epiteliais. Então, um núcleo bem achatado, mostrando que aí a gente tem um epitélio pavimentoso. Ou seja, esse epitélio que está revestindo esse vaso sanguíneo é um epitélio do tipo simples pavimentoso. E por que os vasos têm que ter um epitélio com essas características, tá? Existem células que estão circulando dentro do vaso, que são células de defesa. Essas células, né, elas precisam sair do vaso em caso de processos inflamatórios e infecciosos no tecido, tá? Esse processo a gente chama de diapedese. Imaginem essas células fazendo esse processo em um epitélio que tivesse muitas camadas, né? Seria muito mais complexo. Então é importante que esse epitélio ele tenha essas características. O epitélio, então, que reveste vasos sanguíneos e vasos linfáticos internamente, ele recebe um nome específico, tá? Ele é chamado de endotélio. O tecido epitelial simples cúbico, ele vai ser formado por uma camada de células, tá? E essas células vão ter as mesmas ou semelhantes dimensões, tá? Com aspecto cúbico, então. O que acontece? Onde que a gente vai encontrar um epitélio desse tipo, tá? Um exemplo seria revestindo externamente os ovários, tá? E também revestindo, por exemplo, um plexo corioide. O epitélio simples colunar, ele é caracterizado pelo fato das células serem compridas, tá? Terem um aspecto colunar ou um aspecto prismático. O que acontece, gente? Os órgãos ocos e úmidos que nós temos no corpo, eles são revestidos por epitélio, que, como eu falei, fica apoiada, né? Um epitélio que fica apoiado em tecido conjuntivo, tá? Quando a gente tem uma mucosa, o tecido conjuntivo, ele vai receber um nome próprio, tá? Ele vai se chamar lâmina própria. Então, aqui nessa figura, o que a gente tem? Células prismáticas numa única camada de células, tá? Numa única camada, fazendo o quê? O revestimento de um órgão. Esse órgão aqui, tá? Pode ser, por exemplo, o epitélio do nosso estômago, tá? Que tem essa característica aqui, tá bom? E a gente tem aquele tecido, né, que eu falei para vocês, que parece que tem várias camadas, mas não tem, que é o pseudoestratificado, tá? O local, né, que a gente mais utiliza como exemplo para a ocorrência desse tecido é o epitélio que reveste internamente a nossa traqueia, tá? A traqueia é um órgão importante que leva, né, o oxigênio que a gente inspira para os brônquios, para os bronquíolos, até chegar, né, aos pulmões. Como que é o epitélio dessa nossa traqueia? As células são colunares, mas a gente enxerga núcleos em diferentes alturas, dando a impressão de uma estratificação. Mas como eu falei, na verdade, todas elas tocam a lâmina basal. Então, a gente tem um epitélio pseudoestratificado. Na traqueia, esse epitélio, ele vai ter, inclusive, algumas adaptações, tá?
As células epiteliais, elas vão ter uma estrutura na sua parte apical, que são os cílios, tá? Que são prolongamentos da membrana, que são dotados de movimento. Além disso, entre as células epiteliais, a gente vai ter uma célula específica, que é a célula caliciforme. Ela tem esse nome porque ela tem realmente um aspecto de um cálice, né? De um cálice que a gente usa para tomar vinho. Essa célula caliciforme, ela é uma célula que vai produzir muco. E esse muco, ele vai ser lançado na luz da traqueia, onde o ar está passando. O ar, ele é composto de vários gases, mas ele também entra no nosso organismo com partículas, né, diferentes tipos de partículas, micro-organismos, ácaros, ou seja, tá? O que esse epitélio, com essas modificações, ele faz, né, lá na traqueia? Qual que é o papel dele? Quando o ar ele passa, né, pelo epitélio, essas impurezas elas acabam se aderindo à parede do epitélio por causa da presença desse muco, tá? E aí os cílios, né, com um movimento direcionado, acaba retirando e empurrando esse muco junto com as impurezas, né, para o exterior do nosso corpo. Então ele tem essa função importante. Então a gente tem também os tecidos estratificados, que são aqueles que têm várias camadas de células, tá? Como a gente tem várias camadas, quando a gente vai fazer a classificação em relação ao formato, a gente utiliza o formato das células que estão nas últimas camadas. Então, por exemplo, se eu tiver um estratificado e nas últimas camadas as células superficiais forem achatadas, a gente vai classificar esse epitélio como epitélio de revestimento estratificado do tipo pavimentoso, ok? Mas a gente também pode ter os estratificados cúbicos e a gente pode ter um epitélio, né, estratificado que tem características muito próprias, que é o epitélio de transição. Aqui nessa figura, a gente tem dois tipos de epitélios estratificados, tá? Aqui à direita, a gente tem um epitélio que recobre a pele, que eu já falei um pouquinho lá anteriormente. O que acontece? A gente vai ter vários estratos onde as células vão assumindo formas diferentes. O que acontece com as células que estão nas últimas camadas? Elas vão então recebendo, né, essa impregnação por queratina e elas acabam morrendo, dando origem a essa camada que a gente chama de camada córnea, que tem como função, como eu falei para vocês, de proteção do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, tem algumas regiões do nosso corpo que essa camada córnea ela vai ser bem espessa, tá? Por exemplo, palma da mão e planta do pé. Nessas regiões que a gente tem mais atrito, essa camada córnea ela vai ser bem espessa, tá? Ao contrário de outras regiões em que o atrito, né, ele não ocorre de forma tão intensa. No epitélio aqui à esquerda, ele também é um epitélio estratificado, porque ele tem várias camadas. Qual que é a diferença para o estratificado que a gente tem na pele? Ele não tem a queratinização das células mais superficiais, tá? Onde que a gente encontra esse tipo de epitélio? A gente encontra, por exemplo, no nosso esôfago, tá? O esôfago ele é um tubo que leva o alimento da boca até o estômago, ok? Por que ele não precisa de queratinização? Primeiro, né, porque já é um ambiente úmido, então não tem problema, por exemplo, né, de desidratação como a pele, tá? O que acontece? Quando o alimento ele passa pelo esôfago, é claro que ele acaba atritando, né, nesse epitélio e ocorre uma descamação dessas células mais superficiais. Como que essas células são repostas? Por meio da divisão mitótica das células que estão na camada mais basal. Então essas células se multiplicam e vão assumindo posições, estratos mais superiores, tá? Além disso, abaixo, né, ali do epitélio, no esôfago, a gente tem as glândulas esofágicas, que produzem substância viscosa que lubrifica a sua parede, de forma que o alimento ele consiga, né, descer com menos dificuldade, com menos atrito.
E finalmente, a gente vai falar do epitélio de transição, que a gente encontra revestindo internamente a bexiga e parte dos ureteres. Então, nesse epitélio, né, que é um epitélio estratificado, as células que compõem as últimas camadas são células mais globosas, ok? Então, o que acontece? A bexiga ela tem a função de armazenar a nossa excreta nitrogenada, que é a urina. À medida que essa urina vai chegando, né, no interior da bexiga, ela vai fazendo uma pressão para que a bexiga aumente de volume. E aí, o que acontece com o epitélio que compõe a mucosa da bexiga? As células que antes eram, né, mais globosas, elas ficam mais achatadas, tá? De forma que você tenha uma formação mais delgada dessa mucosa. Bom, ou seja, tá? As células elas transicionam de uma forma globosa, quando a bexiga está vazia, para uma forma mais pavimentosa, tornando o epitélio mais fino por causa da pressão interna que a gente tem ali dentro do nosso órgão. Bom, espero que essa aula tenha ajudado você, que é aluno de graduação, a entender um pouquinho mais do epitélio. E se você gostou, tá? Curte lá e manda para aquele colega seu que também precisa fazer uma revisão sobre tecido epitelial.